de profecias da Bíblia que estão se cumprindo. E o que a Bíblia deixa claro é o seguinte: nos últimos tempos, nós temos que ficar atentos aos sinais, ao que está acontecendo ao nosso redor. Por quê? Porque senão nós vamos ser pegos despercebidos. Nós vamos ficar tipo anestesiado. Com tanta coisa acontecendo, nós não vamos perceber o que está acontecendo de verdade. E nós precisamos, como diz a Bíblia, nós precisamos remir o tempo, aproveitar o tempo, porque os dias são maus. E nesse fim dos tempos, nós precisamos entender qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. Então, eu quero refletir com você sobre essa questão, da tecnologia. Ela está avançando muito. O mundo está de mal a pior. O que vai ser de nós? Irmãos, nós não precisamos temer. Quando você está cheio do Espírito Santo, você ri, você tira sarro do seu problema, porque você está cheio de Deus. O seu coração já está no céu, você já morreu para este mundo. Então nós estamos precisando viver essa época de nos enchermos do Espírito Santo. A Bíblia deixa claro que os filhos das trevas vão conviver com os filhos da luz. E isso só vai haver essa separação no dia da colheita, quando Deus separar os ímpios dos cristãos, dos que servem a Deus. Mas enquanto isso, nós vamos ter que conviver. E nós podemos ser bênção nessa geração. Amém? Então, olha o nível que está chegando. Então, eles já estão falando que, por exemplo, um apresentador de jornal, essa profissão daqui a pouco vai acabar. E por que vai acabar? Por quê? Daqui a pouco você vai estar vendo lá o William Bonner, só que não é ele, é o computador já. Está usando a boca dele, está usando os gestos, expressões. E como que ele vai fazer? Ele vai pegar direto do Google a matéria que acabou de sair e ele já vai transmitir. Então, olha o nível que está acontecendo, que está chegando. É, como eu falei, é semelhante à descoberta do fogo, vai revolucionar todas as coisas. Então, esses são apenas alguns exemplos. E talvez você está aí se perguntando: mas pastor, por que você está falando isso, pastor? Eu vim aqui ouvir uma mensagem, eu quero saber sobre a Bíblia. A verdade é que todo esse avanço da tecnologia já foi profetizado na Bíblia há milhares de anos. E lá no livro de Daniel, capítulo 12, o versículo 4, o anjo, olha o que o anjo disse para Daniel. Daniel 12, versículo 4. Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Então aqui ele fala duas coisas. No final dos tempos, muitos correrão de um lado para o outro, e o conhecimento, ou a ciência, se multiplicará. Então, essa é uma profecia para os nossos dias. E eu vou te mostrar porque é para os nossos dias. Porque se você perguntar para um senhor de 80 anos, mais ou menos, se você começar a conversar com ele, ele vai se lembrar da época em que não existia televisão, não existia rádio, não existia carro, telefone, não existia rede elétrica. Coisas que para nós hoje a gente nem percebe. Eles viveram isso, o fato de não ter essas coisas na vida deles. Então olha como pode o mundo que nós estamos vivendo, um mundo que eles dizem talvez tenha aproximadamente 6 mil anos de existência humana, só agora, nos últimos anos, que começou a acontecer isso. Por que será? E outra coisa, nós precisamos ver, aqui ele diz que muitos correrão de uma parte para outra. O que poderia ser isso, irmãos? Hoje você atravessa um oceano em poucas horas, através do avião. Hoje você, mesmo de carro, você consegue ir de um lado para o outro. Então, isso tudo são coisas dos nossos tempos. Talvez quando Daniel recebeu essa profecia, ele não entendesse nada, mas o anjo falou: você vai guardar essas palavras para o fim dos tempos, porque no fim dos tempos vai ser dessa forma. Eu te garanto que não é balela, não é conversinha. Sabe aquela pessoa que pensa: pastor, mas fim dos tempos, todo mundo já fala isso, desde que eu nasci a pessoa está falando de fim dos tempos. Mas irmãos, o que eu quero mostrar para você, você vai ver, realmente agora é o finalzinho mesmo. Não sei quanto tempo, irmãos, não vim aqui passar medo em ninguém. Eu vim aqui abrir os seus olhos, porque nós precisamos ter um compromisso sério com Jesus. Nós não podemos brincar mais, já passou essa fase do oba-oba. Nós precisamos agora levar a sério, porque
está se cumprindo as profecias. E eu queria que você abrisse comigo lá em Mateus capítulo 24. Nós vamos ler 3 passagens e você vai ver 3 sinais de que agora realmente chegou o fim dos tempos. Mateus capítulo 24, o versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nesse contexto aqui, os discípulos estavam perguntando: Jesus, qual é o sinal do fim dos tempos? Aí Jesus começa a falar de guerra, né, entre nações, o amor se esfriando, pestes, nós vemos aí o Covid-19, tudo isso já está acontecendo, e Jesus então, ele dá um desfecho, ele fala: olha, então o evangelho vai ser pregado em todas as nações. Só que naquela época, irmãos, era um contexto totalmente diferente. Naquela época eles pregavam a pé, depois começaram a pregar de cavalo, pregar usando barcos, navios, só que demorava-se muitíssimo tempo para alcançar, para levar a palavra para as pessoas. Então, Jesus disse: olha, no fim dos tempos o evangelho vai alcançar todo mundo. E naquela época, tem um porém, existia muito menos pessoas no mundo, viviam em regiões. Se você for em Israel, você vai ver que tudo é um do lado do outro ali, sabe? O Monte das Oliveiras é ali do lado do Getsêmani, ali onde Jesus já foi crucificado, o mundo era muito menor. Só que hoje, existem bilhões e bilhões de pessoas, e nós vemos que só existe uma maneira. Talvez possa acontecer algo que a gente não sabe, mas tudo indica que a internet vai alcançar, porque existem quase 3 bilhões de pessoas que estão tendo acesso à internet, conhecimento em tempo real. Hoje, se surge uma doença que ninguém sabia, os médicos já compartilham aquele conhecimento. Qualquer coisa você compartilha e o conhecimento atinge o mundo inteiro de uma forma extraordinária. Apocalipse capítulo 11, o versículo 3 ao versículo 12, e esse aqui você vai ficar assustado de ver que realmente nós chegamos nesse tempo profetizado. O livro de Apocalipse, ele conta, né, a visão que João teve na ilha de Patmos. Darei poder, Deus falando, né? Darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Sabe aquele crente que quer ficar no mundo e você está tentando falar de Deus para ele? Na verdade você está importunando ele, porque ele quer ir para o pecado, ele quer fugir de Deus, e você está chamando ele de volta. Então as pessoas ficaram tão felizes porque acabou aquela importunação, e nós trazendo aqui para os nossos dias, está acontecendo isso também, irmãos. E você, meu amado, que assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu apoio. Que Deus venha abençoar a sua vida assim poderosamente. Mas antes eu quero aqui lhe pedir para que você compartilhe esse vídeo com mais outras pessoas, e eu peço o seu apoio para que você compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, para que outras vidas sejam edificadas. E se você foi abençoado com esse vídeo, não esqueça de deixar seu like e deixar também o seu amém. Amém? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.